3 gols e 3 assistências, já tinha ido bem também no UD Leiria, né, um clube também lá de Portugal. Vale lembrar que os últimos jogos que ele fez nesse ano, entrando em 8 minutos, 3, 9, 3 minutos, e ainda assim ele foi bem, porque na Champions mesmo, nossa, esses dias, né, dia 28 de janeiro, ele entrou faltando 3 minutos para o jogo acabar e fez o gol da vitória em cima do Atlético de Bilbao na Champions. Então, jogou aqui 3 minutos contra o PSG, deu uma assistência faltando 10 minutos para o jogo acabar na vitória do Sporting contra o Nacional. Então ele vinha sendo reserva, mas até ganhando muito espaço, né? O técnico do Sporting realmente não dando muito espaço para ele, e espero que no Napoli isso possa acontecer. Aqui também não fica mais valores definidos de uma compra, mas vamos supor, por exemplo, né, que só para esse empréstimo já foi 4 milhões, uma compra em definitivo por mais 15, algo próximo disso, milhões de euros, e aí sim, né, uma negociação total de 180 milhões de reais, o Vitória poderia ficar com um mecanismo de solidariedade que geralmente é próximo de 1%, 2%. Então, 2 milhões, 4 milhões de reais é um valor bem baixo, né? Se o clube tivesse mantido 10% de uma venda futura ou algo assim. Pelo menos não sabemos, né, se tem algo nesse sentido. Lembrando, ex-Figueirense, Vitória e Náutico. Vale lembrar que pelo Vitória, né, o clube no qual ele surgiu nas categorias de base, profissionalmente foram apenas 31 partidas e um gol. E o mais interessante é que no espaço de um ano ele estava saindo, né, da Série C pelo Figueirense para jogar a Champions League pelo Sporting. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o jogador. Quero falar aqui também sobre o Diego Tarzia, né? Então, as informações que temos é que está tudo realmente acertado. O próprio César Luiz Melo já trouxe essa informação lá nas redes sociais de que realmente tem uma conversa avançada para essa contratação. De acordo com as informações, o Vitória então está comprando um pequeno percentual do jogador e aí tendo uma possibilidade de adquirir mais um outro percentual caso ele atinja algumas metas até o fim dessa atual temporada. Então ele inclusive já desembarcou, né, em Salvador, e os valores estão aqui, deixa eu só para confirmar, 200 mil dólares para garantir 5% dos direitos econômicos, é um valor bem baixo, né, é um percentual também bem irrisório, mas ainda tem outros 75% que custariam 2 milhões e meio de dólares, ou seja, uma operação total de quase 3 milhões de dólares, né? Vamos colocar ali 18 milhões de reais, 18 milhões e meio de reais na negociação total, que é um valor caro, né, pelo jogador, na minha opinião, mas por só ter 22 anos, ok, eu até falei no vídeo anterior, imaginava que seria um negócio próximo de 9, 13 milhões, mas como é um empréstimo e ainda tem esse espaço dele ter um ano, né, para se destacar, pode ser que a gente termine a temporada e fale, pô, ele ser um titular, marcou 7 gols, 8 gols na Série A, foi titular do Vitória, que foi para a Libertadores, por exemplo, já pensou? E quanto que não valeria um jogador de só 23 anos, né? Então, com grande destaque, pode sim que seja uma negociação até que barata. 80%, os outros 20% ficariam ainda com o Independente, caso ele seja comprado, né? Então tá aqui, 39 jogos na última temporada, 4 gols e 3 assistências, é muito mais um ponta esquerda de fato. Eu gostei da contratação, acho um nome que pode agregar bastante. É um cara que foi muito mais reserva, né, na temporada passada, principalmente de agosto para dezembro, 11 partidas, 2 apenas como titular. A primeira metade do ano dele foi um pouco melhor, em 2025, tá aqui, de janeiro a maio, tá aqui, 18 jogos, 15 como titular, somando a temporada total, então, 4 gols e 3 assistências. Já vinha jogando como profissional desde os 19, 20 anos pelo próprio Independente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer. Um valor baixo e o Vitória consegue um bom reserva nesse primeiro momento, tá? Eu acho que ele chega para ser um reserva. E por só 1 milhão de reais, ter uma opção no fim do ano, eu acho que é um reforço bem interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. E aí agora eu quero falar então sobre essa questão, né, envolvendo o Derek Lacerda e o zagueiro chileno Kusevich. O Lacerda muito pela questão financeira, né, pela pedida do Cuiabá, tanto que o Internacional, que era outro interessado no jogador, parou também nessa questão financeira, né? O Internacional acabou acertando com o Alejandro, ex-Vitória. Pelo Sport ele foi bem na reta final do ano, 17 jogos, 6 gols, pertence então ao Cuiabá, que deve querer recuperar o valor investido, que foi de 1 milhão e 200 mil euros, né? Se a gente pega essa cotação hoje, do euro com real, vai dar aproximadamente, né, 11 milhões e 70 mil reais. Não é um valor tão alto assim, mas o Cuiabá pode até pedir uma valorização, né, nesse seu passe, talvez pedindo 15 milhões de reais, e aí é um valor um pouco salgado. Vale lembrar também que tinha outros clubes de interesse do Qatar e tudo mais interessados na sua contratação. Igual eu falei, eu acho ainda que é bem provável ter a chegada de mais um camisa 9, talvez para ser reserva, né? Tem alguns outros jogadores que podem fazer essa função,
vindo do futebol chinês, tem também ali o Renato Kaiser, mas não ficaria surpreso. Principalmente para a zaga, o Kusevich não vem mais, mas um defensor, né, para fazer esse papel. A informação também é de que o clube segue atento em novas oportunidades de contratações, que eu imagino ser para esses dois setores. O Kusevich também chegou para o Fortaleza, pelo que eu estou vendo aqui, sem custos, né? Acho que foi isso. Ou foi um valor também próximo, de 10 milhões de reais, que o Coritiba havia pago, depois emprestado ao Fortaleza. Deve ter sido algo próximo disso também. Aqui nesse site não mostra, né? Mas com certeza é um valor próximo disso. Já o desempenho dele também na última temporada, na Série A. 20 partidas, 19 como titular, na reta final do ano. Foi uma peça menos utilizada. Vale destacar também, né, de que o volante Hugo Moura é outro nome também do Vasco que tem procurado outras opções. Lembrando, ele até fez alguns jogos como titular nesse ano, mas com o time reserva do Vasco da Gama, tá? Então, com um time ali muito mais da base, com jogadores que não vinham muito sendo utilizado. Eu acho esse Hugo Moura aqui bom também, viu? Sinceramente, ele no Vasco ano passado foram 61 partidas, um gol. No Atlético Paranaense ele viveu uma fase muito bacana, até assisti alguns jogos dele. Acho que foi isso aqui, ó, 2022, isso que ele fez um golaço contra o Bragantino. É um atleta que vinha crescendo de produção e aí no Vasco tá aí como uma opção para ser negociado, né? O que me surpreende. O Tietê, por outro lado, nem tanto, já está com 33 anos, contrato até o fim do ano, é até uma boa para o Vasco economizar um pouco dos salários. Ele chegou no ano passado sem custos, né, para a equipe do Vasco, foi comprado pelo Botafogo em 2022, viveu uma boa fase naquele Botafogo de 2023, 64 jogos, 3 gols e 7 assistências, ganhou a Libertadores e um Campeonato Brasileiro, né, pelo Botafogo, 55 jogos, 1 gol e uma assistência. Naquele ano o Botafogo campeão, ele jogou aí, ó, 28 jogos, metade como titular. Ano passado, 29 jogos, 24 como titular. Eu gosto, acho que o Tietê é um cara que tem muita experiência, muito vencedor também. Pra você ter ideia, ele tem 4 campeonatos brasileiros, cara, e a maioria por times diferentes, né? Aqui eu tenho certeza que ele ganhou pelo Palmeiras, possivelmente 2, um pelo Atlético Mineiro e outro pelo Botafogo, né? E quase ganhou uma Copa do Brasil com o Vasco. Onde o cara chega, ele tem uma facilidade muito grande, né? Com títulos, já havia conquistado uma outra Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro e uma Libertadores pelo Botafogo, né? Então, realmente uma fase muito boa. É um cara aí que eu acho que chega para o meio de campo que daria muita solidez. Eu sinceramente até gosto. De primeira, quando eu vi, falei, putz, Tietê, eu acho que eu tava um pouco por fora dos números e tal. Até que eu acho interessante. O Hugo Moura aí não tem o interesse, mas é um nome também que o Vasco aceita negociar. E você, torcedor do Vitória, aceitaria, por exemplo, o Hugo Moura? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Mais um é também o zagueiro Kusevich, né? Já tem vários portais trazendo o interesse do Leão nele, que está atualmente no Fortaleza, onde jogou 2 partidas nesse ano, só no Cearense, com o time reserva, né? Ano passado mesmo ele só entrou em campo 33 jogos, a tendência é que continue sem ter muito espaço no Fortaleza, mesmo na Série B. Ele foi comprado, né? Ele chegou sem custos mesmo ao Fortaleza, mas tem um contrato muito longo, até o fim de 2028, o que é bom, porque ao invés de, se ele tivesse contrato só até o meio do ano, se estivesse livre, possivelmente o Vitória teria que assumir um vínculo muito longo com ele. Então você às vezes consegue um empréstimo com o Fortaleza pagando metade e o Vitória pagando outra metade, né? Que pode facilitar e ter um custo bem mais baixo. Ele já tem uma adaptação grande à Série A, ano passado mesmo 20 jogos, 19 como titular, até o mês de outubro, né? Zagueiro aí pelo lado direito, foi titular até ele ter uma lesão, mas depois voltou. 2024, 22 partidas, 21 como titular, também pelo Fortaleza pelo lado direito. Pelo Coxa em 2023 acabou sendo rebaixado, mas 23 jogos, todos como titular, 2 gols marcados inclusive. 2022 pelo Palmeiras, né? Estava ainda 2022, 2021, sendo muito mais um reserva, né? A pedido do Abel Ferreira. Ele fez poucas partidas pelo Palmeiras, apesar de ter sido comprado, né? Por 1,5 milhão de euros e vendido ao Curitiba por 1,2 milhão. Possivelmente teve uma compensação financeira, né, do Fortaleza, que não está mostrando aqui, porque o Curitiba não iria vender ele de graça ou algo assim, mesmo depois de jogar uma boa Série A e ter ido bem no primeiro ano de empréstimo, né? Deve ter sido comprado. Então vamos ver, porque se o Fortaleza pedir uma grande compensação financeira ou só aceitar negociá-lo, vai ficar difícil, mas também não deve manter o atleta para a Série B, até para não ter um custo tão alto, né, com o jogador. Talvez emprestando, ano que vem o Fortaleza voltando à Série A e tendo o jogador à disposição. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Vou deixar para vocês também outras sugestões de conteúdos relacionados e até a próxima. Porém, o clube russo também não tem interesse em liberá-lo nesse primeiro momento, justamente porque, apesar dele não estar jogando como titular,
Basicamente todo jogo ele entra, né? O último jogo foi em dezembro, no início do mês, mas é porque lá na Rússia o futebol para quase 2 meses por conta do inverno bem rigoroso. Então deve voltar agora no mês de fevereiro e o Alejandro vai ser um reserva lá no CSKA Moscou. Lembrando que teve muitos brasileiros recentemente que chegou na Rússia e não se adaptou de primeira, né? Por exemplo, o Gerson lá no Zenit, teve também o Luiz Henrique lá no Zenit nos primeiros jogos, foi muito mal, nem estava sendo titular, agora que esse jogo virou para ele, e ainda tem contrato longo, né? Por mais 2 anos, até o fim de 2027. Então tem 2026 inteiro e 2027 inteiro pela frente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Agora, se o CSKA quiser emprestá-lo para algum clube, pode ser uma boa também. O Vitória é um clube que ele já está adaptado, foi o artilheiro da Série A de 2024, então poderia ter uma facilidade muito grande, né? Pensar numa volta 2024 mesmo, 15 gols e 4 assistências na Série A em 34 partidas. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Outro que eu já tinha comentado aqui com vocês é o Bruno Nazário, também do futebol lá da China, né? Assim como o Pedro Henrique. Os dois estavam inclusive na temporada de 2024 disputando a artilharia da competição. O Bruno Nazário fez 9 gols, o Pedro Henrique fez 11, para você ter uma ideia. Mas em compensação, o Bruno Nazário deu 11 assistências, né? Um cara que pode jogar de centroavante, de segundo atacante, de ponta direita, é um cara bem versátil de fato e que vive uma fase muito boa nesses 2 últimos anos na China, fora ainda a boa passagem que ele teve na Série B de 2023 pelo América Mineiro, né? Então, em 2023, pelo América não, pela Chapecoense. Naquela ocasião, 8 gols e 6 assistências, ajudou bastante, né, a Chapecoense naquele ano. Na Série A, jogou em 2022, 12 partidas pelo Juventude, 1 gol e 1 assistência. 2021 também, tá? Aqui o mapa dele de movimentação. Pelo América Mineiro, 11 partidas com um desempenho bem mais abaixo, né, de fato. Pelo Botafogo, a temporada 2021, também 1 gol e 3 assistências na Série A. 26 jogos, 22 como titular, mesma função, podendo jogar de centroavante, um ponta esquerda, um cara bem versátil. Passou também por Cruzeiro e Atlético Paranaense, mas sem muitos jogos, né, de fato, na primeira divisão. Agora lá no futebol da China, né, vive uma fase muito boa e tem algumas características que eu acho que pode ser uma boa opção aí para o Vitória, talvez um bom reserva, por exemplo, né, tendo o Pedro Henrique e o Bruno Nazário como reserva de fato, ou até podendo fazer outra função, né. Eu vejo que ele tem uma característica bem parecida com o do Tagliari, por exemplo, que foi muito bem pelo Juventude nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Deixa eu até abrir aqui, ó, o SofaScore dele para a gente comparar lado a lado, que pelo menos de análise de jogo, acho que faria muito sentido, né? O mapa de movimentação, vou pegar aqui o Brasileirão dele de 2025, que ó, dá pra ver, é um cara bem mais versátil, né? Claro, o Bruno Nazário que tem um mapa mais de calor mais bem preenchido, mas ainda assim o Tagliari de 2024 e 2025 jogou bastante, 34 partidas, é pra ver que está em todas as posições do campo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre, né, essas opções que eu trouxe aqui para vocês nessa última temporada. Lembrando, né, o Tagliari também em 2025, 8 gols e 4 assistências jogando a Série A, certamente o nome